Hey guys, how's it going? Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui comigo. Acompanhem a aula. É a aula 15, o objeto de conhecimento, compreensão geral e específica, leitura rápida, skimming, scanning, o detalhamento. Conhecimentos prévios sobre o tema do texto, organização do texto, recursos tipográficos, dados específicos em um texto, reconhecimento do assunto principal abordado com apoio de palavras cognatas. É isso, então, let's get started. Vamos começar. Hey guys! Vamos falar de técnicas de leitura, mais uma técnica de leitura para que vocês possam compreender textos em inglês. Vocês já viram aqui com a gente palavras cognatas, marcas tipográficas, palavras repetidas, e agora vocês vão conhecer uma outra técnica que é bastante utilizada para ajudar a chegar à resposta ao assunto do texto. Vejam comigo. Eu estou falando do skimming. Skimming é a técnica que a gente usa, tá bom? Para chegar principalmente ao assunto do texto. A palavra skimming, ela vem da palavra skim. O que seria isso? Observem aqui a imagem. Eu trouxe essa imagem para que vocês possam compreender a ideia mesmo do que se trata, como funciona esse skim, tá bom? Então, quando eu falo em skim, é algo que fica na superfície, né? É algo que fica ali, que não, no caso, eu não vou aprofundar, tá bom? Então, a ideia do skimming, como vocês viram na imagem, é algo que está na superfície, ali, não passa disso. Então, a ideia do skimming é essa. Vejam aqui comigo um pouquinho sobre, vejam, que é uma estratégia de leitura, né? Que é usada para examinar só a superfície, como eu deixei assim bem claro para vocês, tá bom? Quando eu vou usar o skimming, eu vou em busca de algo específico, que no caso é saber o assunto do texto. Por isso que é algo bem superficial, que eu não vou precisar ler palavra por palavra, ler o texto todo, traduzir o texto todo, porque em algumas questões a gente precisa usar só essa estratégia, certo? Vejam aqui que ela é usada também para quê? Vamos ver. Então, ela é usada para saber qual a ideia central do texto. O que seria essa ideia central do texto? Todo texto tem um objetivo geral nele, tem um assunto geral, certo? E esse assunto geral, geralmente, está lá no título. Ah, professora, às vezes tem textos que não tem título, é verdade. Se não tem título, se não tem subtítulo, a gente procura outra maneira de procurar, de ir em busca do assunto geral, da ideia central ali do texto. Mas, de qualquer forma, você vai sempre usar o skimming para isso, certo? Vamos ver como é que a gente vai usar mesmo na prática? Já que é só para a gente usar o que está superficialmente, sem precisar ler tudo, ok? Vejam comigo. Então, precisamos ficar de olho em layout do texto. Qual é a forma que o texto está disposto? O que mais? Vejam aqui. O que eu preciso observar para me ajudar a compreender o texto? Vejam. Então, layout do texto, eu tenho o título, subtítulo também. Vejam que no título, geralmente tem a resposta, sempre está ali. Alguns textos vêm acompanhados de subtítulo, mas não é a maioria, tá bom? Então, a maioria vem com título, alguns vêm com subtítulo e pouquíssimos vêm sem título nenhum, vem só o parágrafo pedindo ali a compreensão de vocês. E às vezes vem uma tirinha, tá? E assim por diante. O que mais que eu posso usar na técnica chamada skimming? Além de observar o layout do texto, observar o título, o subtítulo.
Vejam aqui comigo. As palavras cognatas que vocês ouvem sempre aqui nas aulas, porque as palavras cognatas, elas são muito importantes, tá? Então, são palavras que se parecem na escrita com palavras em português. Praticamente é a mesma escrita. Às vezes falta uma vogal, tá bom? Mas você olha para ela e você sabe, olha, essa palavra aqui é tal, você descobre o significado porque ela é cognata. O que é mais importante também aqui é analisar quando estiver trabalhando skimming. Vejam, eu tenho ainda primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, tá? Então, começa o parágrafo, lá no começo sempre tem o assunto do texto, tá bom? O que mais que a gente pode observar nessa técnica aqui? Informação não verbal, tá? Então os textos, algumas vezes, eles não vêm apenas com palavras, tá? Vem em questão de figuras, gráficos, tabelas, né? Símbolos, e a gente utiliza tudo isso, certo? Para tentar compreender e chegar à ideia principal, o assunto ali do meu texto, certo? E agora eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante, que é a base do texto, que eu vou trabalhar o skimming na prática para que vocês possam compreender. Pay attention. Vamos falar sobre uma tendência atual, onde tem muita tecnologia, tem internet, tem o 3D, que é a questão do metaverso. Já ouviram falar? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o metaverso algumas vezes. Eu tenho aqui várias ilustrações que fazem com que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que seria isso. Mas é algo que está se expandindo. Em um futuro muito próximo vai ser uma grande realidade, certo? Vejam comigo aqui o texto sobre o metaverso e a questão do trabalho com o skimming para chegar a respostas como quando alguém quiser saber o assunto do texto. Vejam comigo. Eu tenho aqui o texto. What is the difference between the metaverse and the internet? Aqui nesse título eu tenho muitas palavras cognatas, né? Então tem difference, que é a mesma coisa em português, a diferença. Eu tenho aqui metaverse, que é o metaverso, e internet. Internet, que é internet, que é esse único termo que a gente usa em qualquer situação, tá bom? Vejam que eu tenho no meu título difference, metaverse e internet. Lembra que eu disse que quando a gente trabalha com compreensão de textos em inglês, a gente usa vários recursos, não apenas o skimming, a gente usa tudo que a gente sabe, sempre usando tudo que a gente sabe mesmo, tá? E aí que a gente vai fazer a compreensão do texto, usa o skimming, e tem a imagem, tem um parágrafo, corre logo para o título para saber do que se trata. Mas olhando aqui a imagem, né, as duas pessoas, os dois meninos com os óculos ali, né, e a questão do universo e tal, a gente já consegue adivinhar, digamos assim, do que se trata o texto, né? Então, falando aqui sobre o assunto, então é a diferença entre o metaverso e a internet. Vocês sabem qual é a diferença entre eles? Vejam aqui. Então, the internet. Vou voltar aqui para ler um pouquinho o texto. Vamos lá. The internet, o anterior. Pronto. The internet explained. Mais palavras cognatas aqui, que seria a internet explicada. Vejam aqui, a global network comprising billions of computers, millions of servers and other electronic devices is referred to as the internet and facilitates global communication. O que está dizendo aqui? Está explicando o que seria a internet, né? Então a internet, ela é uma rede global que ela é conectada por vários computadores, né? E tem essa questão de você ter computadores para que ela funcione, tá bom? Então ela é uma rede
mundial que várias pessoas utilizam ali, tá bom? E a internet, no caso, se vocês pararem para pensar, né? A gente vai lá, acessa, faz pesquisas, então isso é internet, certo? Seria assim uma questão mais bidimensional, que seria isso, né? A gente vai lá, acessa, pesquisa tudo, qualquer lugar, de qualquer lugar você pesquisa tudo o que você quiser. Vamos ver um pouquinho agora mais sobre a internet, vão ali analisando as palavras cognatas, tá? Ó, the fact that the internet is a global network of physical cables including copper, telephone wires, fiber optic cables and TV cables is one of the most crucial things about it. Então, como eu disse para vocês, a internet ela é uma grande rede global, né, que conecta o quê? Computadores. Computadores têm cabos, certo? Tem a questão da internet, que ela é wireless, tem a fibra ótica, tem várias coisas que compõem ali a internet, tá bom? Continuando aqui, these physical cables are necessary for all internet access methods, including wireless ones like Wi-Fi, 3G, 4G and 5G, tá bom? O que mais? Agora a gente vai saber um pouco sobre o metaverso, que é algo super interessante, que algumas pessoas têm acesso, né? Que seria o quê? Vejam, the term metaverse, então o termo metaverso, também palavras cognatas aqui, o subtítulo, the metaverse explained. Então primeiro eu expliquei ali a internet, o que significa internet, que é uma grande rede, né, de computadores que reúne cabos e é wireless, várias coisas, tá bom? E o metaverso, o que é isso? Então, refers to a virtual world where objects, places and people are represented digitally, ok? In other words, it is a digital world that features digital things and avatars of actual people, certo? Então, o metaverso seria o quê? Seria já diferente um pouquinho da internet, mas usando a internet, é claro. Seria um mundo virtual, tá bom? Onde... Então, acompanha aqui comigo, né? Que ele é um mundo virtual. Então, virtual world é o mundo virtual. A palavra world é bem conhecida, certo? Vocês sabem que é mundo. E o mundo virtual. Where objects, o que são objects? Palavra cognata, né? São objetos. Places and people, o que são people? Né? São pessoas. Digitally, ok? Digitally, que é digitalmente. Várias palavras aqui sendo utilizadas para compreender o que seria esse metaverso, que seria então um mundo virtual, onde as pessoas elas mergulham em algo, tá bom? Então elas utilizam geralmente óculos para criar um mundo onde elas vão conversar com pessoas, elas vão trabalhar, é um mundo virtual. Então ele seria mais tridimensional, porque quando é o bidimensional, que no caso é a internet, né, a gente não tem contato assim mais profundo, tá bom? Seria um esquema lá a internet, certo? É mais superficial. E aqui não, a gente vive como se fosse uma realidade mesmo. Então eu já li casos de que as pessoas até tomam banho lá na realidade, no metaverso. Eu só queria saber como é que é esse banho, como é que seria isso, né? Então você sente realmente que você tomou um banho, então você come, você conversa, você trabalha, é um mundo assim paralelo mesmo, que é possibilitado aí pela internet, também pelas tecnologias, ok? Vamos continuar agora com o texto. Mais palavras aqui. The metaverse provides internet users with a richer, more realistic experience than what they can now get from web browsing or viewing videos, with the exception of games like Roblox, o Roblox, que vocês conhecem, eu tenho certeza, né? Fortnite e Minecraft,
Tenho certeza que vocês conhecem todos esses aí, né? Então, tá dando mais informações aqui sobre a questão do metaverso, ok? Onde as pessoas experimentam ali realidades assim muito reais, ok? Através ali dos óculos, certo? O que mais que eu tenho aqui sobre o texto? Users são usuários, live in a digital realm with the use of a variety of technological components such as virtual reality and augmented reality, ok? Então, sempre voltando aí para a tecnologia, a questão do metaverso é utilizando a internet, usando tecnologia, sempre estão caminhando juntos, certo? E daí eu tirei alguns vocabulários para vocês ampliarem o vocabulário também desse texto, porque a gente traz para o nosso texto todo o nosso conhecimento prévio. A gente não traz apenas, só cognatas, eu vou usar só isso. Não, eu sei que é people, eu sei o que é technological, eu sei o que é live, eu sei o que é kids. Então vocês têm uma bagagem aí de conhecimento de inglês, tá bom? Vejam então aqui mais vocabulário que tem a ver com o texto. Então hoje se fala muito em tecnologia, o avanço da tecnologia, e é bom vocês ficarem por dentro, saberem do que se trata, tá bom? Vejam aqui, network, que quer dizer rede, network. Wires é com fio, quando eu falo que algo é wires, quer dizer que tem cabos, fios, e wireless, que é uma característica aí da internet, né? Wireless é sem fio, né? Ok? No caso, às vezes a gente tem Wi-Fi, né? Então é sem fio. Então, digitally, ok? Digitalmente. Web browsing, navegação na web. Realm quer dizer reino. Augmented, que é aumentado. Tem até o termo augmented reality, que é a realidade aumentada. Essa palavra é bem usada aí nesses termos. Agora vamos aplicar aqui o skimming no nosso texto. Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui o skimming. Eu preciso apenas saber do que se trata o meu texto, então eu vou aplicar aqui o skimming. O que eu tenho aqui? Título, imagens. Através aqui do título, eu consigo descobrir sim o assunto do texto, porque aqui tem a diferença, metaverso e internet. Usando essas três palavras, você consegue descobrir que é a diferença entre metaverso e a internet. Mesmo que você não saiba o que é between, você sabe o que é isso aqui? Deu para entender? Pronto, você já entendeu do que se trata o texto, certo? Tem aqui a imagem, aqui olha, os personagens usando esses óculos aí, ok? O que mais que eu posso utilizar no skimming? Aqui, vamos ver. Os subtítulos. Esse subtítulo eu retirei lá do meu texto, tá bom? Então, se você não conseguiu entender sobre o assunto do texto, o que você faz, né? Não entendi nada, não tem nenhuma palavra cognata. Se tiver subtítulo, corre no subtítulo. Aqui, nesse texto que eu mostrei para vocês, tinham muitas palavras cognatas no título, no decorrer do texto inteiro, tinham muitas palavras cognatas. Então, aqui o subtítulo estava bem fácil. The Internet Explained. The Internet Explained, que seria o quê? A internet sendo explicada, a explicação sobre a internet, ok? The Metaverse Explained, então a explicação sobre o metaverso. Aqui ficou bem fácil identificar também o assunto do texto, porque tem subtítulos e esse subtítulo traz muitas palavras cognatas. E falando nelas, vejam aqui todas as palavras cognatas que eu consegui do texto. Vejam. Aqui, The Metaverse Explained, ok? Então temos aí a palavra term, né? Metaverse, refers, virtual. Vou já mostrar para vocês tudo, tá? Mas vão fazendo aí comigo. Vejam quantas palavras são cognatas.
Tem a questão das palavras também que são conhecidas. A palavra people, por exemplo, muito conhecida. Sabemos que são pessoas, tá bom? E aí vocês podem observar durante o texto, né, que algumas palavras se repetem bastante. As palavras repetidas também são recursos que vocês podem utilizar, tá bom? Então aparece ali virtual, se aparecer de novo, olha só, digital, aparece bastante. Então fiquem atentos ao uso dessas palavras, elas não estão sendo repetidas assim de forma aleatória, alguém repetiu assim sem querer, não. Elas têm um propósito. Se elas se repetem, fiquem atentos. Isso também ajuda a chegar às respostas, tá bom? Então, The Metaverse Explained. Vamos ver o próximo, encontrar mais palavras cognatas. Vejam que eu tenho aqui Internet Users, Realistic Experience, then, ok? Tem várias palavras, agora eu vou trazer para vocês elas todas destacadas. Vejam. Lá no primeiro que eu mostrei para vocês, eu tenho assim, The Metaverse Explained, tá bom? Além do que tá destacado aí, eu ainda tenho a palavra term, tá? Que é o termo, certo? The term Metaverse refers to a virtual world. Olha, mais uma palavra conhecida. Ela é cognata? Não, ela não é cognata, tá? Mas vocês conhecem várias palavras que vocês usam no dia a dia, então usem ela, tá? Então, por exemplo, a palavra internet é uma palavra cognata. Videogames, todo mundo sabe o que é videogames, certo? Tem milkshake, hambúrguer, que é o hambúrguer. Tragam esse conhecimento de vocês para o texto também, tá? Então, tem o virtual, objects, people, que é palavra conhecida, digitally, tá? Que é digitalmente. A palavra words também é bem conhecida, que são palavras, né? Que mais? Digital, que é digital. E se repetiu mais uma vez o digital. E avatar, tá bom? Avatar. Certo? Então, só nesse parágrafo eu encontrei várias palavras cognatas. Isso é para confortar vocês, que realmente, quando vocês se depararem com um texto em inglês, fiquem atentos às palavras cognatas, que geralmente tem muitas. Confiram aqui no próximo parágrafo a quantidade de palavras cognatas também. Temos então Metaverse, de novo. Poxa, essa palavra toda hora aparece, né? Porque ela é muito importante, tá bom? Então, realistic experience, experiência. O que mais que eu tenho aí? Videos, é a mesma escrita, só faltou acento para estar em português, né? Exception, Roblox, que é um termo que vocês conhecem, Fortnite, né? O Fortnite também é um jogo aí muito conhecido, e Minecraft também. Olha aí, dentro desse texto, não tem somente palavras cognatas, tem palavras que vocês provavelmente conhecem, tá? Uses lá, live, tá? Já é falar live, né? Live, tá bom? Então, live na digital realm with the use of a variety of technological components. Components são componentes, such as virtual reality and augmented reality. Ok? Vamos conferir mais palavras cognatas aqui e os significados delas também. Pay attention. Deixa eu ver qual é a primeira que vai aparecer. Aqui, ó, Metaverse. O que é Metaverse mesmo? Observem a semelhança dela, gente, ó. O que é inglês? A gente fala que é português. Ó, em inglês, observem como ela fica em português, ó. Parecidíssimas. Isso que é palavra cognata. Vejam a próxima. Virtual. Ó, idênticas. Inglês desse lado, português desse lado. O que vai diferenciar aqui, no caso, é a pronúncia, tá bom? Então, virtual em inglês e virtual em português. A pronúncia sempre vai ser diferente, não tem como ser, porque é outro idioma, tá bom? Mas a escrita, estão vendo que tem muitas palavras mesmo?
A próxima é a seguinte: objects. Vamos lá, objects, objects. O que são objects? Objetos. Idênticas, gente. Vamos ver a próxima? Qual é a próxima palavra? Digitally, digitally e digital, tá? Que seria o quê? Digitalmente e digital. Vamos lá? Então, estão vendo aqui comigo a questão das palavras cognatas, né? E que elas têm, assim, a escrita muito parecida com as palavras em português. Temos ainda avatars e avatares, um termo muito comum utilizado atualmente, né? Em redes sociais, a gente cria nosso avatar. Então, é algo bem próximo, assim, já da nossa realidade, o uso de avatar. Ok, gente? E além das palavras cognatas, o que eu posso trazer também? Vejam comigo. Já tem internet, né? Essa aqui é fácil. Realistic, que é realista, não acabou, já queria ir embora. Vamos lá, realistic, realista, certo? Vamos então agora ver a questão do skimming, que não é somente palavras cognatas, títulos. O que eu posso usar ainda? Vamos lá. E também o que pode ajudar na hora de trabalhar o skimming são as marcas tipográficas, como no caso aqui temos tabelas, pode ser um gráfico, pode ser uma imagem. Tudo isso ajuda na compreensão e na utilização do skimming também. Acompanhe comigo um texto onde eu vou apresentar para vocês ainda sobre o skimming, como trabalhar o skimming aí na compreensão de textos. Let's go! Eu tenho aqui o texto de Walt Disney, tá bom? E assim, Walter Elias Walt Disney was born on December 5th, 1901. Aqui eu tenho algumas informações sobre essa personalidade aí muito famosa, acho que todo mundo conhece, né? E digamos que eu preciso fazer a compreensão de texto, eu preciso responder questões sobre algum texto, eu vou usar o skimming. O skimming é quando eu vou pegar a ideia principal, sempre é relacionado à ideia principal. Então, o que eu faço? Eu leio ali um pouquinho do primeiro parágrafo, eu leio o título, eu olho a imagem. Eu não consegui nem pelo título, nem pela imagem. Vai no subtítulo se houver. Então, para que você possa chegar ao assunto principal do texto, você precisa realmente fazer esses passos usando o skimming. Então, o skimming é quando você tem a ideia geral, tá bom? Não precisa ler o texto todo, não precisa traduzir tudo para que você possa entender e trabalhar o skimming, tá bom? Então, vocês podem fazer isso. E aí, nesse texto também tem várias marcas tipográficas, né? Recursos visuais que nós também utilizamos para ajudar a responder textos em língua inglesa, tá bom? Então tem datas, tem numerais, tem muitas palavras cognatas. Vejam aqui na continuação do texto, né? Eu tenho ali a fonte, eu tenho de novo a imagem, né? Palavras conhecidas, Mickey Mouse, quem não conhece esse personagem, certo? Então, isso também ajuda a compreender, trazer todo o conhecimento de vocês para o texto, para que vocês possam responder qualquer tipo de pergunta, certo? Viram então, com o exemplo aqui desse texto, como não é tão difícil conseguir achar o assunto do texto, a ideia central, a ideia principal? Vocês podem utilizar o skimming para isso. Sempre que perguntarem, que lá no texto, né, na pergunta sobre o texto, vocês quiserem responder e saber e achar o assunto do texto, usem aí o skimming, alright?